A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o embaixador Josué Dantas. E eu tenho uma palavra de Deus que vai ao encontro do teu coração neste momento. Palavra esta de salvação, palavra esta também de conscientização. Palavra esta que tem um cunho missionário. Reflexão sobre missões, porque missões está no coração de Deus e também é evidenciado na vida daquele que o serve, naquele que tem sua vida transformada, regenerada, que tem uma conversão verdadeira. Essa pessoa, ela faz ali a proclamação do evangelho, que é o querigma. Ela anuncia as boas novas aonde ela chegar, porque o seu coração arde por missões. E é sobre este tema que eu quero ministrar aos vossos corações neste momento, subordinado ao tema O Plano Perfeito de Deus. Para nós entendermos esse assunto, irei ler dois textos. O primeiro texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, no seu capítulo 1, verso 8, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, ou melhor dizendo, até os confins da terra. Meus irmãos, sobre esse versículo lido, entendemos aqui que aqui começou ali a igreja primitiva. Ali Jesus Cristo, ele preparou os seus discípulos, os apóstolos, para essa grande missão, essa grande obra missionária. E ali vemos a expansão do evangelho, aonde eles chegavam, eles anunciavam as boas novas, muitos eram convertidos, salvação de almas, muitas pessoas eram curadas, maravilhas, milagres eram feitos, aleluia, glória a Deus. E vemos que muitos também entendiam que quando aceitavam ao Senhor Jesus Cristo como seu único e salvador da sua vida, elas tinham a certeza de que, primeiro ali, elas eram transformadas, recebiam o poder do Espírito Santo. Segundo, elas eram testemunhas ali, onde elas chegavam, elas começavam a propagar também, e o evangelho foi expandindo cada vez mais. E também, ali elas tinham certeza que poderiam sofrer perseguições, provações, e também poderiam ser martirizadas ali por amor a Jesus Cristo, porque era grande a perseguição contra os cristãos. E vemos claramente aqui que a igreja crescia cada vez mais. Escondiam escombros, lugares escondidos para não ser mortos, e elas cada vez mais ardia ali em seu coração o evangelho de Cristo, e elas propagavam cada vez mais. E vemos claramente que hoje também não é diferente, porque em muitos lugares, muitos países, muitas pessoas, quando elas vão aceitar a Jesus, através de um pastor ou missionário que está nesse campo, é perguntado a essa pessoa que acabou de aceitar, fala assim: você está disposto a morrer por Jesus? Eu faço essa pergunta para os irmãos nessa manhã, nesse dia. Vocês estão dispostos a morrer por Jesus? Outra pergunta que eu vos falo: se Jesus voltar agora, você tem certeza da tua salvação? Porque muitas pessoas estão adormecidas, estão de qualquer jeito, estão despreparadas. E se Jesus voltar hoje, muitas pessoas não irão subir. Essa palavra é o entendimento que temos que estar sempre prontos, preparados para o encontro com o noivo. E aqui também irei ler também para os irmãos no livro de João, no seu capítulo 3, versículo 16, que eu entendo que esse texto, como complemento aqui, ele é o maior livro, o maior versículo, mais completo da Bíblia.
Eu vou explicar para os irmãos o porquê eu digo isso. Vou dizer aqui cada palavra da sua forma explicativa, tá? Dando um exemplo aqui de cada palavra, amém? Vamos lá, João 3,16 vai dizer assim, ó. Porque essa primeira palavra vai dizer sobre a maior explicação. Deus, o maior ser, amou, maior mandamento, ao mundo, maior alvo do amor de Deus, de tal maneira, maior intensidade, que deu, maior dádiva, o seu Filho unigênito, maior expressão de Deus, para que todo, maior abrangência, o que nele crê, maior condição, não pereça, maior condenação, mas tenha maior conquista. E para finalizar aqui, explicativa, a vida eterna, que é a maior esperança. Então, irei falar aos vossos corações, subordinado aqui ao tema, o plano perfeito de Deus. Bem sabemos, meus irmãos, que a Bíblia contém 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, sendo inspirada pelo Espírito Santo, através de cerca de 40 homens, de tempos, lugares, pessoas diferentes, e na língua de hebraico, grego, aramaico. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, onde é o único ao qual lemos na presença do autor. E a Bíblia, meus irmãos, ela é embaixo de todos os livros, ela é o alicerce. Por quê? Porque é o fundamento onde a vida é construída junto com a oração. A Bíblia, no meio de todos os livros, ela é a base, porque ela é o centro de todos os livros, ela é o ponto central do conhecimento. E ela, em cima de todos os livros, ela é a coroa, ela é a autoridade máxima, o conhecimento principal que guia e governa todos os outros. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a bússola que orienta o norte. Ela é como o alicerce de uma grande fortaleza. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para os nossos corações. Amém, irmãos? E aqui dentro desse tema ao qual vos falo, neste momento, sabemos bem que as 3 maiores religiões do mundo são, primeiro, o cristianismo, que é cerca de 2,4 bilhões de seguidores. Segundo, aqui vem o islamismo, que é aproximadamente 1,9 bilhão de seguidores. E depois vem o hinduísmo, que é cerca de 1,2 bilhão de seguidores. E o cristianismo, ele é diferente de todas. Por quê? Porque diante de todas as religiões, o cristianismo é a única que diz que nós não temos vou falar de novo, não temos nenhuma condição de chegar até a Deus por conta própria, por obras, por atos nossos. É a única religião que não conseguimos chegar até a Deus por meritocracia, por feitos na terra. Então, as demais falam, você tem que fazer isso, aquilo, você vai subir o grau, vai subir o nível, e a religião, as demais religiões, né, também dizem isso, mas o cristianismo é a única que fala, você não tem condição nenhuma de chegar até Deus. Porém, todavia, entretanto, Jesus Cristo que deu a sua vida por todos nós da cruz do Calvário. Esse amor a qual é um amor de Deus que é transcendente. A transcendência de Deus é um Deus que ele é grande, poderoso, ele é tão distante de nós, tão magnífico, mas ao mesmo tempo ele também é imanente, ele também está muito perto, está em nossos corações. Então Deus é um Deus transcendente, gigante, pleno, poderoso, magnífico, sobre todos e tudo. É o Deus criador de tudo, os céus e a terra, ele é o criador de todo o universo, mas também é um Deus imanente, é um Deus que tem um relacionamento com cada um de nós, ele preza pelo relacionamento, por esse cuidado, por esse zelo a cada filho seu, amém? Deus, ele é um Deus abcônditos também, porque abcônditos vem da palavra oculto,
E também é um Deus revelatus, que é um Deus revelado, assim como disse Martinho Lutero. É um Deus que ele tem muitas profundidades, ele tem muita grandiosidade, e há muito oculto ainda que não foi revelado ao homem, mas também ele se revelou ao homem. Tudo foi feito pelas obras das suas mãos. Nós vemos Deus através dos mínimos detalhes da nossa vida, os testemunhos. E Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O politeísmo, meus irmãos, o politeísmo, né, que é um panteão de deuses, ali como diz na Índia, né, tem na Índia, outros lugares, ali as pessoas adoram aqueles deuses que eles acham que vai fazer alguma coisa por eles, né? Deuses que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, ali têm ouvidos, mas não ouvem, pessoas que estão presas nesse engano. Tem um panteísmo que fala que também tudo é Deus. Tem o panenteísmo que fala que o universo é dentro de Deus, né? Tem o deísmo infinito que fala sobre que Deus fez o mundo e abandonou. E também fala o deísmo finito, que fala sobre a imanência, né? Que fala que Deus está com o homem, mas não pode fazer nada por ele. Tem também o ateísmo, que é o materialismo, né, que eles só acreditam naquilo que ele vê. As pessoas não têm essa fé que é sobre o sobrenatural, sobre aquilo que ultrapassam ali o natural. Também temos o monoteísmo, e por fim também temos o teísmo, ao qual nós acreditamos, um Deus poderoso, um Deus que fez tudo e todos, é um Deus que está sempre ao nosso lado. Amém, irmãos? Então, também podemos perceber também sobre também aqui os 4 argumentos que podem comprovar a existência de Deus, que é o argumento cosmológico, que é o argumento teleológico, que é o argumento ontológico, que é o argumento moral. Então, tudo isso, meus irmãos, são evidências claras ali que Deus existe e que Deus está vendo tudo e que Deus, ele mostra para os seus filhos ali, através da sua palavra, o que deve e o que não deve ser feito. E o que Deus preza por cada um de nós é pela obediência dos seus filhos, para que temos a obediência, porque eu resumo que no Velho Testamento até o Novo, Deus sempre prezou pela obediência dos seus filhos. Aquele que obedece gera bênção, é gerada bênção sobre ele, mas aquele que é desobediente é causado ali maldição, sofrimento e dor, porque não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos muitas vezes de Deus. Uma boa verdade sobre isso. E aqui eu vou explicar para os irmãos uma coisa: a igreja não tem a missão. Pronto. A igreja não tem a missão. Me explica isso, irmão Josué. Porque a missão pertence a Deus desde o princípio. A igreja tem o que, irmão Josué? As missões, que é a comissão, que é auxiliar na missão principal de Deus. E qual a missão principal de Deus desde o começo? Foi salvar toda a humanidade. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença dele nesse momento. Então a igreja tem a comissão de ajudar nesta grande obra, a buscar as almas que estão perdidas aí no mundo afora. Então, a missão de Deus, meus irmãos, é ter um relacionamento com o homem, através da obediência, através da comunhão diária, através da santidade. Então, ele começou com pessoas individuais, famílias, lá no começo. Depois, Deus escolheu um povo para expandir a obra missionária, e escolheu Israel, o seu povo, e chamou a menina dos meus olhos. Não é verdade? E depois percebemos aqui que teve uma missão centrípeta, que é no começo, né? E depois, posteriormente, foi centrífuga. O que significa isso, irmão Josué? Centrípeta é porque os povos eles eram atraídos para conhecer Israel, para conhecer o povo de Deus. Os povos iam até lá. E depois, essa missão ela ficou centrífuga, que é expandido para muitos povos, através de toda a terra. E a obra de Deus, ela não foi rompida entre os povos.
Na verdade, ela foi aperfeiçoada. Não tem mais separação entre judeus e gentios, escravos, pessoas livres, homens e mulheres. Na verdade, todos são um em Jesus Cristo, assim como diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Então, todos estão agora, fazemos parte do grande plano da salvação. Não foi só os judeus, mas também todos fazemos parte do plano de salvação de Deus para toda a humanidade, através de seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo, Ele nos deu um lar. E terceiro, Ele nos trouxe redenção. É um Deus redentor. Também Ele nos reconciliou. Trouxe ali o ministério da reconciliação. Também Deus nos justifica de todo o pecado. E também nós somos adotados. Então, somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros do céu. Temos um Pai, nosso Papai querido. E eu deixo essa palavra para o seu coração, irmãos, nesse momento, que os irmãos venham se conscientizar sobre isso, sobre a obra missionária de Deus. E eu gostaria de fazer uma oração aqui para finalizar, amém? Senhor Deus, colocamos, Senhor, diante de Ti, a vida, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ó, Senhor, acende em nós a paixão por missões, o amor pelas almas, Senhor, e a coragem para anunciar o Teu Evangelho. Que sejamos luz aonde houver escuridão, esperança onde houver dor, e instrumentos da Tua vontade em todas as nações, Senhor. Fortalece os missionários, meu Deus. Abre portas para a Tua palavra e usa a Tua igreja para cumprir o chamado de levar Jesus ao mundo. Que nunca percamos o desejo de servir, amar e evangelizar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.